amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta nisso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida no futuro, nele podemos alcançar. Glória a Jesus. Aleluia. Me andaraçui. Bebe candaramastui. Glória a Jesus. Sinta a presença do Espírito Santo aí do teu ladinho. Oh, glória a Deus. Derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Glória a Jesus. 388. Canta, convido o crente, doce será cantar. Anda só para frente, deixa o teu pesar. Cantas nas noites tristes, canta no sol, na luz. O mal assim resistes, canta pra Jesus. Canta, convido o crente, alegra o coração. Louva a Deus clemente, com feliz canção. Cheio está o mundo de turbação e dor. Canta o amor profundo do teu Salvador. Vamos ficar de pé, por favor. Canta, convido o crente, Deus teu socorro é. Guarda-te a mão potente, se tiveres fé. Cristo se te levanta quando medroso estás. Se
cantas, seu amor verás. Cristo se te levanta quando medroso estás, sim, confiando cantas, seu amor verás. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, Deuteronômio capítulo 30, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Glória a Deus. Convido os irmãos a fazerem uma leitura responsiva, vamos participar juntos. Eu vou ler os versículos ímpares, Deuteronômio capítulo 30, eu vou ler os versículos ímpares, e os irmãos me ajudam lendo os versículos pares. Todos acharam, irmãos? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: e será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares dela entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus? Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se apiedará de ti, e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da sua terra, para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em teus pais. Versículo 11: porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Nem tampouco está da além do mar, para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos.
vês aqui, hoje te tenho posto a vida e o bem, a morte e o mal. Apenas até aí. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Pai querido, te apresentamos, Senhor, a Tua palavra que foi lida na noite de hoje. Eu te peço, Pai querido, que nós possamos estar atentos, que nós possamos na noite de hoje estar sensíveis, para entender aquilo que Tu queres falar conosco. Pai querido, usa, Senhor, Teu servo, que administrar, Senhor, esta palavra. Pai querido, que nós possamos estar com os nossos ouvidos espirituais abertos na noite de hoje. Seja com a Tua igreja, Senhor, continua falando conosco, manifesta, Senhor, a Tua glória, o Teu poder aqui neste lugar. Assim nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. E a igreja gloriosa, vitoriosa, vai sentando e glorificando o nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Pastor Jean. Aleluia. Nós servimos a um Deus que vai além da medicina. Nós servimos a um Deus que é chamado o Deus do impossível. O Deus proverá. Jeová Jiré, Jeová Shalom, Jeová Shammah. O Todo-Poderoso está aqui para receber a minha e a sua adoração. Aleluia. Estamos na presença do Deus vivo e verdadeiro, queridos irmãos. Adore ao Senhor nesta noite, na beleza da sua santidade. Amém, irmãos? Vamos ouvir também uma palavra com o pastor Abson nesta noite. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Estamos nós aqui diante, na verdade, de um Senhor maravilhoso, a qual se faz presente diante de nós. E é interessante, amados, que a nossa jornada do dia a dia, os dias pelo menos a qual nós vivemos, são dias difíceis e dias maus. Porém, o Deus a qual nós servimos e adoramos, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele é aquele que justamente nos sonda, é aquele que nos ajuda, é Ele quem nos fortalece, é Ele que nos conduz, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra de todo mal. Diz assim no livro de Josué, capítulo de número 1, vou ler tão somente o verso 7, que diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém? É a palavra do Senhor para a minha e para a tua vida. Muitas das vezes não sabemos o que fazer diante de certas circunstâncias ou da própria adversidade que nós enfrentamos. Mas o Senhor tem nos falado pela sua própria palavra: ei, esforça-te, tenha bom ânimo. Por quê? Porque sou eu quem cuido de ti. Descanse, meu amado, no Senhor. Espera, confia unicamente nele, e tu verás a bênção e a grandeza do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. Aquela causa que muitos, na verdade, pensam que não vai dar certo. O Deus a qual tu serve, Ele é quem suprirá todas as tuas necessidades. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus a todos nós. Presbítero Edivan também, com a oportunidade de louvar ao Senhor nesta noite. Vem, varão, louvar a Deus. Paz do Senhor, igreja. Quantos vieram aqui para adorar o Senhor nessa noite? Só aqueles que veio para adorar, cante comigo nessa noite. Recebe, Pai, este louvor para a honra e a glória do Teu nome. Que eu diminua e o Senhor cresça cada vez mais. Eu sei que o fardo é pesado, mas você não pode parar. Eu sei que é grande a batalha, mas no final você sabe quem ganhar.
desanima, vai em frente. É de lutar que vive o crente. Não é hora de parar. Não esqueça que estou contigo, te livrando do inimigo. Não pare agora, tem gente lá fora dependendo de você. Te amo, estou usando esse irmão que está agora cantando essa canção. Não desista agora, não chegou teu fim. No teu ministério ainda vou fazer. A tua família não vai perecer. Olha a importância que você tem pra mim. Com as minhas próprias mãos, essa carta Deus escreveu pra ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de poder glorificar e exaltar teu nome. Sei que o fardo é pesado, mas você não pode parar. Ei, eu sei que é grande a batalha, mas no final você sabe quem ganhar. Desanime, vai em frente. É de lutar que vive o crente. Não é hora de parar. Não esqueça que estou contigo, te livrando do inimigo. Não pare agora, tem gente lá fora dependendo de você. Oh, filho, por te amar estou usando esse irmão que está agora cantando essa canção. Olha a importância que você tem pra mim. Não desista agora, não chegou teu fim. No teu ministério ainda vou fazer. A tua família não vai perecer. Olha a importância que você tem pra mim. Com as minhas próprias mãos. Oh, por te amar estou usando esse irmão que está agora cantando essa canção. Olha a importância que você tem pra mim. Desista agora, no teu ministério ainda vou fazer. A tua família não vai perecer. Olha a importância que você tem pra mim. Com as minhas próprias mãos, essa carta Deus escreveu uma carta para mim e para a sua vida. Toma posse em nome de Jesus. Cristo, amigo eterno, está presente. E nesse instante Ele vai falar contigo. Não fique triste, Ele aproxima. Aquele que está longe diz: eu sou a porta, pode entrando, meu amigo. Chame os demais que não conhecem a minha glória inesgotável. A minha glória é para todos, enfim.
Cristo, Jesus ungido, insuperável, jamais vencido, Ele nos revela toda Sua palavra, arma potente que nunca deixa de vencer o adversário das nossas vidas eternamente. Ele é vitória, é o nosso alcance. Oh, quanta glória! Oh, nessa força que se chama Jesus. A paz do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, né, irmão? Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Estou grato por mais essa oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos, né, de trazer essa palavra nessa noite. É uma responsabilidade, é uma alegria, mas isso aí nos aprofunda cada vez mais na palavra do Senhor, meus irmãos. Quando nós nos dispomos a estar na presença dEle, quando nós nos dispomos a deixar Deus falar conosco, com certeza a resposta vem, meus irmãos. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nesta noite, irmãos. Essa lição que eu vou trazer para nós nesta noite, irmãos, eu acho incrível como que o Espírito Santo trabalha. Eu acho muito interessante, irmãos. Agora mesmo, as irmãs adolescentes cantaram o hino que fala de bênção, que fala de promessa no deserto. O pastor também deu uma saudação aqui, que ele fala sobre Josué. Não temas, tenha coragem. O Espírito Santo é lindo, meus irmãos. Como que ele trabalha? Mas a palavra do Senhor nos fala, onde há 2 ou 3 ele está presente. Então, com certeza, irmãos, sem margem de dúvida, o Espírito Santo está aqui nessa noite. Você tem a liberdade de adorá-lo, de ficar à vontade e comer esta palavra e botar em prática. Você também que está em casa, você que é um chefe de família, que está nos escutando agora junto com a sua família, você também tem a oportunidade de receber essa palavra e botar em prática. Não saia daí, fica até o final, porque essa bênção é para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos lá. A palavra do Senhor nos foi lida em Deuteronômio, e a Bíblia nos fala que Deus ordenou para Moisés: reúna todo o povo de Israel, depois que estava prestes a entrar na terra prometida. Deus chega para Moisés: reúne todo o povo de Israel. Até porque Moisés estava prestes a ser recolhido. Então Deus incumbiu Moisés de passar. Deus usou Moisés como um profeta, que ali estaria dizendo para ele o que poderia e o que iria acontecer com o povo de Israel. Irmãos, eu meditando nessa palavra ali no meu escritório, ali na minha casa, eu fico chorando nos pés do Senhor, como que Deus é misericordioso, meus queridos. Como Deus, cada vez que passa, nos dá uma chance. Por mais que nós somos falhos, e eu vou dizer mais, meus amados, essa palavra que eu vou trazer hoje, pela misericórdia de Deus aqui aos nossos corações, eu te confesso que quem mais está precisando dela sou eu, porque eu sou falho, irmãos. Nós somos pecadores, e feliz daquele que reconhece isso. Deus ali no deserto, Ele fez tanta promessa para o povo antes de sair do Egito,
uma terra que mana leite e mel. Por várias vezes Deus se entristeceu, por várias vezes Deus se irou com o povo de Israel, mas Deus todo o tempo estava ali, fazendo algo, ajudando. Não, Ele vai conseguir, Ele vai prosperar, Ele vai mudar. E assim, meus queridos, Deus chegou com esse povo diante da terra prometida, e Deus manda Moisés dizer para ele, sentado mesmo como nós estamos, abramos nossas Bíblias e deixa ela, se for possível, aberta, né? Porque nós vamos ler alguns versículos do 30, capítulo 30, do versículo do 11 ao 15 de Deuteronômio. Todos acharam? Querem acompanhar? A lei do Senhor é bem patente, ou seja, ela é bem clara. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós ao céu? Que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos? E nem tampouco está além do mar, para dizeres, quem passará por nós da além do mar? Para que tolo traga e nolo faça ouvir, para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti. A palavra do Senhor está muito perto de mim e de você. A tua boca e o teu coração para dizeres, vês aqui, hoje eu tenho proposto a vida, o bem, a morte, o mal. A palavra do Senhor nos fala, irmãos, que Deus põe na boca de Moisés o que ele tem que falar para Israel, que tirou eles da terra do Egito com a mão forte. Todos nós conhecemos essa passagem. Passou pelo deserto, momentos difíceis. A Bíblia diz que Moisés, quando estava ali naquele Monte Sinai, aqueles 40 dias, para produzir aquelas pedras dos 10 mandamentos, Deus chega para Moisés e fala, desce, que o povo está se corrompendo. E Moisés desceu. Deus ali se irou, meus irmãos. O que nós vamos falar hoje aqui, meus queridos, é sobre a misericórdia de Deus que tem na minha vida, que tem na sua vida, de darmos mais uma chance para todos nós. E a Bíblia diz que Deus se irou ali e falou, Moisés, eu vou acabar com essa nação, eu vou acabar com tudo e vou fazer uma nação maior do que essa para você. É admirável essa passagem, irmão, porque Deus conversa com Moisés e Moisés ainda dá uma orientação para Deus. Olha aí, irmãos, conversar e dar opinião para o Altíssimo, para o Todo Soberano, o Todo Poderoso. Não, Senhor, não faça isso. O que o povo do Egito vai dizer? O Senhor trouxe o pessoal de Israel para matá-lo aqui no deserto. E ali foi uma passagem que amenizou. A Bíblia diz que lá em Números 21, inclusive o nosso pastor presidente comentou aqui, que aquele povo estava reclamando, meus queridos, por causa do pão, por causa do maná, do pão. Eles estavam detestando aquela comida, e ali a ira do Senhor se levantou novamente. E a Bíblia diz que Deus mandou serpentes ardentes, venenosas, e a Bíblia diz que picaram muitos, morderam muitos e muitos morreram. Todos nós conhecemos essa passagem. Mas em Deuteronômio 30, quando Deus manda Moisés trazer as promessas que há de acontecer, a gente pode dizer que está no capítulo 28, no capítulo 29, no 30 e alguns no 31. Mas nós vamos desenvolver aqui alguns versículos do capítulo 30. E eu trago aqui nesta noite, irmãos, a escolha que nós temos.
Deus fala para Moisés, que está lá no capítulo 30 do versículo 15: Vês aqui, hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e a maldição. Diante de tanta misericórdia, irmãos, o povo de Israel, os hebreus estavam próximos a entrar na terra prometida. E Josué e Moisés, aliás, estava prestes a ser recolhido, mas tem que deixar esse recado. É como me diz, é uma conversa pé de orelha com aquele pessoal. Vocês estão prestes a entrar na terra prometida, uma terra que eu te dou. E Deus, mais uma vez, através de Moisés, convoca o povo e põe uma escolha diante de cada um deles. Irmãos, eu costumo dizer que a nossa vida, o trajeto da nossa vida é do Egito para Nova Canaã, meus amados. Nós trilhamos uma vida aqui nessa terra para a mansão celestial. E eu vou dizer mais para vocês, pelo amor de Deus, eu não quero que vocês se entristeçam, mas a palavra do Senhor fala que é um caminho espinhoso, um caminho estreito, mas através do nosso Senhor Jesus, nós vamos conseguir trilhar, e um dia nós contaremos a vitória em nome do Filho de Deus. Amém, meus amados? E Moisés chegou para aquele povo e passou tudo. E eis que eu te dou a escolha de escolher a vida e a bênção, a morte e a maldição. Deus poderia ter acabado com todo mundo, mas Deus deu mais uma chance àquele povo. Irmãos, tem algo. Esse versículo não existe na Bíblia, mas a palavra do Senhor nos fala sobre o livre-arbítrio, irmãos. Irmãos, opiniões e sobre opiniões, isso aí nunca vai chegar ao fim, mas uns concordam, outros não concordam, sobre o livre-arbítrio que nós temos. Nós somos livres para adorar o Senhor, nós somos livres para aquele, que a própria palavra do Senhor fala que é o Espírito Santo que trabalha em nossas vidas. Eu quantas vezes, agora nós fazendo parte do evangelismo, quantas vezes a gente prega a palavra para as pessoas, a gente vê, às vezes ele recebe, às vezes não recebe, às vezes faz uma cara de deboche, mas é o Espírito Santo, irmãos. Nós somos livres, e esse livre-arbítrio que Deus nos dá, e através do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, olha só o que eu trago para a igreja aqui nesta noite, um versículo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que nós podemos observar nesse versículo? O que nós podemos observar nesta noite? Quem quiser, a Bíblia não está dizendo que ele está obrigando eu e você vir após ele. É quem quiser, meu amado. É quem quiser, meu irmão. E o versículo diz mais: eis que estou à porta e bato. Qual é a próxima? Se alguém quiser ouvir a minha voz. O que Deus fala, irmãos? Se alguém quiser ouvir a minha voz, abra a porta. Abra a porta, porque eu estarei entrando contigo e eu cearei com você. Meu irmão, que coisa linda! O autor da vida. A palavra de Deus nos fala que Ele que escolheu, não fomos nós que escolhemos Ele. E Ele ainda fala: se quiseres vir após mim. Se você quiser, você não é obrigado. E a palavra de Deus fala: se eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Deus nos dá essa liberdade, irmãos. Deus nos dá essas condições de chegar diante dele. Você aí, meu irmão, que está na sua casa, você tem um livre-arbítrio para nessa noite se curvar diante que você está e pedir perdão para o Senhor e começar uma nova vida, porque essa passagem de hoje é sobre escolha. Você tem um livre-arbítrio para escolher o que você vai ser daqui para frente. Se você quer vida e bênção, ou você quer morte e maldição na sua vida.
Irmãos, nós temos trilhado. Se aqui nesta noite, se eu for perguntar para cada um de nós aqui, o que você escolhe ser nesta noite? A vida ou a morte? É claro que todos nós aqui vamos dizer vida. Mas, irmãos, muitos não percebem, mas muitos estão trilhando caminho de morte. Muitos estão trilhando o caminho de morte. Por quê, pastor Lúcio? Não sei. O Espírito Santo sabe da sua vida. A saída do Egito para Nova Canaã, todos eles saíram com o mesmo objetivo: entrar na mansão celestial. Mas no caminho, irmãos, teve provas. Muitos não suportam a prova. Deus trata de uma maneira, cada um de nós. Deus me trata de uma maneira, Deus trata você de outra maneira. E Deus, irmãos, Ele está aqui nesta noite, dizendo para mim e para você, o que você escolhe? A vida ou a morte, irmãos? Irmãos, eu posso dizer que nossa vida tem dois caminhos: a vida e a morte. É o que você tem escolhido. Mas aqui eu vou trazer 3 caminhos. 3. O caminho do mundo, o caminho do coração e o caminho com Deus. O caminho do mundo, irmãos, é aquele que a pessoa faz o que dá no seu coração. A pessoa não tem nenhum temor a Deus. A pessoa que faz o que está na sua cabeça, ele é ganancioso. Mas o caminho do mundo, irmãos, ele trai muitas armadilhas. Ele trai muitas coisas que nós não sabemos se Deus vai poder ter misericórdia da sua vida. E a palavra do Senhor nos fala, para quem vive no mundo, é a palavra do Senhor, meus queridos, que está dizendo. A palavra do Senhor nos fala lá em Tiago 4:4, que aquele que faz a vontade do mundo, aquele que está no mundo, aquele que ama o mundo, esse não tem parte com o reino de Deus. Esse é inimigo de Deus. E a Bíblia nos fala, irmãos, aquele que pratica a vontade do coração, os seus desejos, os seus prazeres, que é quase parecido com o do mundo. Aqueles que fazem a sua vontade. É como a palavra do Senhor nos fala lá em Jeremias 17:11. É como a codorna, que ela põe ovos, mas ela não choca. Que prazer terá uma pessoa dessa? Ele faz tudo em vão. Esse é um insensato. E a palavra de Deus, irmãos, diz lá em Provérbios 14:12, capítulo 14, versículo 12. A palavra de Deus fala que o caminho do homem é perfeito. O caminho do homem é tão lindo assim, na hora que ele projeta, sem Deus, claro, né? Ele projeta aquele caminho, ele matuta aquele caminho, é esse caminho que eu vou, é aqui que eu vou. Às vezes, eu gosto de dizer que às vezes ele nem ora para Deus, ele nem ora a Deus. Não vou orar a Deus não, porque pode atrapalhar alguma coisa aqui, eu estou certo que o meu caminho é esse. Mas lá em Provérbios, irmãos, a palavra fala que é caminho de morte. É caminho de morte lá na frente. E só Deus sabe, irmãos. Só Deus sabe o meu amanhã. Só Deus sabe o nosso amanhã, irmãos. Então nós que estamos aqui neste momento, irmãos, que façamos a escolha da vida, que façamos a escolha, meu irmão, de obedecer, ser obediente à palavra de Deus. Oh, meu Deus, e a Bíblia diz lá que nós teremos muitas aflições para aquele que serve a Deus, para aquele que está no caminho do Senhor. A Bíblia diz lá em João 16:33, irmãos, um versículo muito conhecido no nosso meio, que no mundo nós teremos aflições. No mundo, irmãos, nós teremos muitas provações. No mundo, irmãos, nós teremos muito desafio, como o povo de Israel teve. E nós não somos diferentes, irmãos, daqueles hebreus. Nós somos iguais a eles. E a Bíblia diz que nós teremos muitas provações, nós teremos muitos desafios. Mas Deus está comigo e com você, meu irmão.
A Bíblia do Senhor fala, irmãos, aquele que ouve a minha palavra e as pratica, é como um homem prudente, meu irmão. É aquele homem que tem a casa edificada na rocha. É aquele que tem os prazeres na casa do Senhor, sabendo ele que um dia vai vir a tempestade, sabendo ele que um dia vai vir as lutas, mas ele está alicerçado na rocha, meu irmão. Isso é a nossa vida hoje diante do Senhor. Isso é que nós temos que estar na presença de Deus 24 horas, porque vai vir os problemas, mas nós estamos na presença de Deus, meus queridos. Oh, aleluia. Eu costumo dizer, meus amados, que está lá em Romanos 8,18, que as tribulações dos dias presentes, as aflições dos nossos dias presentes, não pode se comparar para aquilo que está guardado para mim e para você na eternidade, que já está preparado desde o início do mundo. Aleluia, meu Deus. Vamos agradecer ao Senhor por estar aqui nesta noite, irmãos. Irmãos, é hora, é o dia de você tomar uma atitude, é o dia de você aceitar a vida, pois Deus está te dando a escolha nesta noite, meu amado. Deus está escolhendo você, que você nessa noite tenha um coração de carne, te quebranta diante do Senhor, meu irmão. Oh, aleluia. Deus se preparou, irmão, uma terra celestial, para mim e para você. O caminho é espinhoso, mas nós estaremos lá, nós lutaremos, meu irmão. Eu costumo dizer, meus amados, que os nossos olhos carnais não podem contemplar o tamanho da glória que nos aguarda, meus irmãos. É só para quem tem fé, meu amado. É só para quem tem Deus na vida. É para quem quer pagar um preço que tem essa revelação do Senhor. E também, meus amados, eu quero tratar nessa noite também sobre algumas pessoas da Bíblia que escolheram a vida. Alguns homens da Bíblia, irmãos, que todos passaram por luta, mas uns escolheram a vida, outros escolheram a morte. A Bíblia fala, irmãos, lá em Gênesis, no início do capítulo, que Deus fez todas as coisas. Fez o sol, fez a lua, fez o mar, fez os répteis, fez todos os bichos. E depois fez quem? Fez o homem. E Deus chegou para o homem e falou: eu te dou tudo isso aqui para você dominar. Você dominará sobre tudo isso. Deu um jardim do Éden. Irmãos, como Deus é maravilhoso. Até porque a palavra do Senhor nos fala em Tiago, irmãos, que de todos os seus feitos, nós somos a primícia dele. A palavra do Senhor fala que ele é a imagem. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Olha que amor infinito é esse, irmãos. Olha a misericórdia que Deus está tendo todos os dias. Sonda o seu coração, aonde você está nesse momento agora, aqui, ó. Quantas vezes Deus te deu livramento? Quantas vezes eu tiro por mim, meus amados? E Deus hoje está aqui, ó, comigo e com você, nos dando mais uma chance, nos dando mais uma oportunidade de nós seguirmos o caminho do Senhor. Irmãos, a palavra nos fala em Eclesiastes, com todo carinho e respeito, por aqueles entes queridos que já morreu. Mas a palavra fala, irmão, que vale mais um cão vivo do que um leão morto. Você está vivo, meu amado. Você está aqui nesta noite. Você pode tomar uma atitude diante de você agora, diante de Deus, e falar: Senhor, eu vou seguir a vida. E nós trazemos agora, irmãos, alguns exemplos bíblicos. Podemos dizer aqui que Deus ali no Éden, naquele paraíso, botou o homem. Não é bom que o homem esteja só. Vamos botar uma mulher. Deu uma mulher para ele. E crescei e multiplicai-vos. A Bíblia fala, irmãos, ali no Éden, naquele paraíso, a vida nossa é uma escolha, meus amados. Chegou para eles e falou: vocês podem desfrutar de tudo, mas dessa árvore aqui não. Essa árvore aqui vocês não mexem, não. Essa árvore aqui é do bem e do mal. Vocês não toquem nela. Conforme eu falei aqui, meu irmão,
nós temos o livre-arbítrio para tomar conta das nossas decisões. O que eu quero dizer para você nessa noite, que Deus, Ele não colocou anjos ali em volta daquela árvore, não. Deus deixou, mas Deus avisa. Deus fala comigo, Deus fala com você. Aqui está dizendo aqui que essa palavra do Senhor, ela está muito perto de mim e de você. Ela não está distante não, meu irmão. Conforme falou, tem que ir no céu? Não. Tem que ir lá no mar? Não. Ela está bem próxima de mim e de você. A palavra de Deus nos fala uma parábola, meu querido, do Lázaro e do rico. Falar nisso, observação, a única parábola que Deus dá nome. É interessante. E ali, todos nós conhecemos essa história. Deus fala, através de Abraão, que o Lázaro foi para os seios de Abraão. E o rico foi para o Hades. E ali nessa passagem, o rico percebeu que ele estava no sofrimento. Eu imagino que o rico muitas vezes ouviu falar da palavra do Senhor. E quando o rico viu que não tinha jeito, Abraão falou para ele, há um abismo, não tem como você passar para lá e nem quem está lá passar para cá. E o rico falou, então pede para falar que eu tenho 5 irmãos, pede a esse para não vir para cá. O que Abraão disse? Tem a palavra de Moisés e dos profetas. Então não há desculpa, meus amados, ainda mais nos dias de hoje. O mundo está sendo evangelizado. O mundo está sendo evangelizado. Então hoje, irmãos, a palavra do Senhor está muito próxima de mim e de você. São escolhas. Outro personagem bíblico é Abraão. Abraão foi um homem que resolveu dar um crédito de confiança, obedeceu a palavra do Senhor, escolheu a vida. Deus falou para ele, sai da tua parentela e vá para uma terra que eu hei de te mostrar. Humanamente falando, eu imagino que muitas pessoas, Abraão, você é doido, você vai para onde? Não, Deus vai me mostrar. É fé, meu irmão. E Deus foi, e Abraão foi, e Deus foi com ele. Uma palavra muito forte. Ele era amigo de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. A confiança. Podemos também trazer Ló, o sobrinho dele, sobrinho de Abraão. Ló, meus irmãos, ele olhou aquelas campinas de Sodoma e Gomorra, a coisa mais linda. É aqui, não tem dúvida. É por aqui que eu vou. E Abraão ainda falou, pode escolher, a preferência é minha, mas pode escolher. Se eu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para a esquerda, eu vou para a direita. Não, eu quero as campinas do Jordão. São escolhas. Estamos falando de escolha, meus irmãos. Deus põe diante de mim e de você nesta noite a escolha de você decidir o que você quer na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, irmãos. Escolha a vida. Escolha a vida, irmãos. Moisés estava prestes a ser recolhido. E Deus chegou para Moisés e falou, passa esse recado para o povo de Israel. Diante de tudo que aconteceu, da saída do Egito para Nova Canaã, eu ponho diante do povo a escolha da vida e da morte, da bênção e da maldição. Podemos também dizer aqui, irmãos, uma história trágica. Sansão, que está lá em Juízes 14. A palavra do Senhor nos fala que ele era um nazireu, um separado do Senhor, por Senhor. E ele foi lá para aquelas bandas dos filisteus. E ali ele encontrou uma mulher, uma filisteia. Ele se engraçou com essa mulher. A palavra do Senhor nos fala, irmão, que ele ainda fez muito. Ele retornou aos seus pais. No ele retornar aos seus pais, ele relatou, pai, mãe, eu estou gostando de uma filisteia. Escolhas. E a Bíblia diz que os seus pais orientaram, não, meu filho, aqui na aldeia, aqui na nossa redondeza, tem pessoas, tem moça da tua linhagem, fica por aqui. Não. Ele foi, irmãos.
Ele desobedeceu seus pais. E a primeira pancada dele, irmãos, foi a vida espiritual dele que foi embora. E a segunda pancada foi a morte. Nós não sabemos como é que ficou o fim de Sansão. Irmãos, que trágico, que coisa terrível. Davi, irmãos, segundo o coração do Senhor, ele também fez escolhas. Davi, um homem experimentado, um homem de guerra, mas nesse dia ele não quis ir para a guerra. Esse dia ele falou: eu vou ficar em casa. Ele tinha muito confiança no general de guerra Joabe. Vai. E ele foi, ficou no palácio. E numa tarde ele se levantou nesse dia, foi até o terraço. Quando ele chegou lá no terraço, irmãos, a Bíblia nos conta que ele olhou, viu Batseba. Irmãos, escolhas. Quando ele viu ali Batseba, irmãos, pensando eu, o que ele poderia fazer? Meu Deus, vixe! Que coisa é isso? Isso é uma esculhambação que está fazendo com o rei. O rei não aguenta ver essas coisas, não. Misericórdia. Chama o soldado. Vai ali, ó, faz um muro ali. Ou então tira aquelas mulheres dali. Isso é errado. Davi fez isso, meus amados? Não. Ele fez outra escolha. Mandou chamar a Batseba. Batseba veio. Ele deitou com ela. Ela engravidou, meus amados. Davi fez outra escolha. Manda chamar Urias, o seu esposo. Urias chega diante do rei. E o rei fala a Urias: vá para casa. Você é merecedor de descansar um pouco. Você é um bom soldado. Vai descansar com a sua esposa. Urias fala para o rei: não, meu rei, eu não posso ir para casa descansar enquanto os meus colegas estão na batalha de guerra. Davi faz outra escolha. Manda um recado para Joabe. Joabe, põe Urias na frente de guerra. Davi era um homem experiente de guerra. Ele sabia o que estava falando. Põe Urias na frente da batalha. E assim aconteceu. Urias morre. Escolhas. Batseba ganha essa criança. Essa criança, meus irmãos, nasce, adoece e morre. A vida de Davi, meus amados, virou um caos, para não dizer outro nome. A vida de Davi ficou terrível. A sua família, seus filhos, a Bíblia relata irmão matando irmão, irmão estrupando irmão, irmão batendo de frente com o pai que era Davi. São escolhas, meus amados, são escolhas. A palavra de Deus, meus amados, eu admiro a sabedoria do apóstolo Paulo. Na primeira epístola do apóstolo Paulo, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, do 2 ao 4, a revelação que Paulo teve, quando ele revela aqui, que Deus mostrou para ele, que o povo, quando saiu do Egito para Nova Canaã, irmãos, todos comeram do mesmo manjar, que é o alimento, todos beberam do mesmo líquido, do mesmo manjar, da mesma codorna, do mesmo maná. Por que que poucos se saíram? Por que que muitos ficaram no deserto? Escolha, meus irmãos, são escolha. Irmãos, nós podemos estar aqui nessa noite para dar um exemplo rápido. Conta-se a história de um homem que tinha 2 filhos. Ele era um homem perverso, um homem mau. Ele bebia, chegava em casa, batia na esposa, batia nos filhos.
E um dia os filhos cresceram, saíram de casa. Um continuou na vida que seu pai tinha. E perguntaram para ele: por que você está levando essa vida? E ele falou: não tem outra escolha. Não tem outra escolha. Ó, a vida que eu levava diante do meu pai, espancando a minha irmã, batendo na gente, cheirando a cachaça. Não tive outra escolha. Enquanto que o outro filho, não. Eu me revolto contra essa situação. Eu quero dar carinho nos meus filhos. Eu quero ensinar meus filhos no caminho do Senhor. Eu não quero dar testemunha que o meu pai deu para mim. Eu quero mudar a minha vida. E todos os dois foram criados juntos, irmãos. São escolhas diferentes. São escolhas, irmãos. Deus coloca diante do povo de Israel, irmão, a vida e a morte. Muitas pessoas, irmãos, se enganam. Inclusive no evangelismo já aconteceu isso comigo. Muitas pessoas, quando fala do Antigo Testamento, irmãos, naquela época era uma época difícil, era uma época rígida, uma época que nos dias de sábado, se alguém pegasse um graveto para fazer uma fogueira, ele era apedrejado. Mas nos dias de hoje, o véu foi rasgado. Hoje nós temos liberdade diante do Senhor. Mas, irmãos, vamos meditar. Não é muito bem assim, não. Não é muito assim. A palavra de Deus nos fala, lá em Mateus 5, do 17, não vim para abolir a lei. Olha o que o próprio Senhor Jesus nos disse. Não vim para abolir a lei, mas eu vim para dar o cumprimento dela. O cumprimento da lei. Hebreus fala lá, no capítulo 13, no versículo 8, diz lá, que Deus é o mesmo ontem, hoje, e será todo sempre. Muita gente pode questionar, mas Jesus, eu te conheço, igual falaram para ele, esse é o pão que desceu do céu? Que pão é esse que desceu do céu que Jesus... Eu conheci, ele é filho de José, e ele está dizendo que ele é o pão que desceu do céu. Irmãos, a palavra de Deus não fala que Deus e Jesus é um só. Eu e o Pai, nós somos um. A Bíblia diz isso. A palavra de Deus, irmãos, é muito clara em dizermos. O Senhor Jesus disse: eu sou antes de Abraão. É como está lá em Êxodo 3, quando Moisés estava naquela sarça ardente, Moisés perguntou: como? Como eu irei diante do povo de Israel? O que eu vou dizer para eles? Você só vai dizer: eu sou. E a palavra do Senhor nos fala que Jesus e o Pai somos um só. Oh, meu amado, igreja, se desperta. Jesus está aqui nesta noite, irmãos. Jesus está falando comigo e com você nesta noite. E disse Jesus: estreito é a porta, irmãos. Estreito é a porta que nos leva para a mansão celestial. E largo, irmãos, é que leva para a perdição. Estreita é a porta que leva para a vida. E largo é a porta que leva para a morte e para a maldição, meus amados. E o que eu acho interessante, o versículo que eu já citei aqui, que o Senhor Jesus faz uma observação, que o caminho estreito, são poucos que entrarão por ele. É mais um motivo, irmãos, para nós se apegarmos ao Senhor Jesus. E o caminho da perdição, muitos entrarão por ele. Quando eu digo, irmãos, que Jesus disse isso, e quando eu falo que ele e o Pai é um só, tem umas coincidências nos versículos, quando Deus fala que ia recolher Moisés. Deus fala: eu vou recolher. Deus tinha um compromisso com Abraão, com Isaac e com Jacó. A palavra de Deus nos fala: Moisés, é promessa minha, mas eu vou meter esse povo na terra que mana leite e mel, porque eu fiz uma promessa.
Mas Deus não estava satisfeito com o povo. E Deus ainda falou para Moisés: você vai ser recolhido, mas esse povo há de me trair. Esse povo há de adorar deuses estranhos. Diante de tudo que eu fiz para ele, diante de tudo que eu fiz para ele, o povo há de me trair. Misericórdia, meu Deus. Irmãos, abre o olho espiritual nesta noite. A palavra do Senhor nos fala lá em Jeremias, irmãos, que Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos pensamentos, para dar a cada um de nós aquilo que está proposto em cada coração nosso, irmãos. Abre o olho, meus irmãos. Isso é forte. E o caminho é estreito e espinhoso. E o que eu acho interessante, irmãos, é que quantos de nós aqui já foram no hotel fazenda, né? Esses hotéis aí que você pega aquela trilha. Eu mesmo, a minha esposa, bem no início do nosso casamento, nós fomos num hotel fazenda, e lá tinha uma trilha grande, e tinha várias entradas, e essa trilha ia para uma cachoeira, e ali o guia reunia todos aqueles que queriam ir para aquela cachoeira, organizava, fazia uma equipe, e o guia ia com todo mundo. Pastor Lúcio, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer, meu irmão, que a trilha que nós temos que trilhar nessa terra, o guia é Jesus Cristo. O guia é Jesus Cristo, irmãos. Nós não podemos ir para uma trilha que nós não conhecemos, porque a nossa vida, meu amado irmão, é uma caixinha de surpresa. Conforme o nosso pastor sempre fala, sempre bate aqui diante de nós, o amanhã não nos pertence, mas sim o Senhor. E nós temos que estar cada vez mais na presença dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para nós terminarmos aqui, irmãos, Deuteronômio 29. Deuteronômio 29, do 2 ao 6. Só segue para quem está com a Bíblia aberta. E chamou Moisés todo o Israel, e disse: tende visto tudo o que o Senhor fez na terra do Egito, perante vossos olhos, a Faraó e a todo o seu servo e toda a tua terra, e grandes provas que os olhos têm visto naqueles sinais de grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, aos olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até os dias de hoje. O caminho, as horas não esperam, irmãos. Irmãos, o que Deus está dizendo aqui para a gente encerrar? Deus está dizendo aqui, irmãos, que Deus levou esse povo do Egito para Nova Canaã através de promessa. As pragas do Egito, o Mar Vermelho, levou o povo para o deserto. A Bíblia fala, irmãos, que dentro das condições daquele momento, a Bíblia, irmãos, deu o maná, deu as codornas, era uma nuvem durante o dia, era uma tocha de fogo que estava durante a noite para aquecê-los e para guiá-los. As vestes não se envelheceram, as sandálias dos pés também não se estragaram. Deus cuidou de mim, Deus cuidou de você, Deus cuidou daquele povo ali, irmãos. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus mandou Moisés dizer a todos eles: vocês agora estão entrando na terra de Canaã, vocês estão agora entrando na terra que mana leite e mel. O que Deus está dizendo, irmãos? Que quando vocês entrarem ali, eu estou suspendendo o maná, eu estou suspendendo as codornas. Agora vocês têm maturidade, porque lá vocês estavam sendo os recém-nascidos, ali eu estava cuidando de vocês, ali eu estava tratando de vocês, eu estava dando codorna, eu estava dando maná, eu estava protegendo vocês, até mesmo das guerras. Mas agora não, agora vocês vão entrar na terra prometida, agora vocês vão ter que agir com vocês vão ter que plantar, vocês vão ter que cultivar, vocês vão viver com as suas próprias pernas. Deus está dizendo isso, irmãos, e a palavra de Deus é muito clara, irmãos, de estar nos dizendo, oh meus amados. E para a gente encerrar, meu irmão, são escolhas que Deus faz na minha vida e na sua.
Você não pode decidir sua vida só, porque as tuas escolhas, irmãos, pode afetar a vida de outra pessoa. O tempo não me permite mais falar, mas eu tinha muito a dizer aqui nesta noite, irmãos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas decisões que nós estamos aqui uma hora dessa, sentado, ouvindo a palavra, comendo a palavra. São decisões que nossos avós tomaram, que chegaram aos nossos pais, e hoje nós estamos botando em prática, meus amados. As decisões que nós tomamos não dependem só de mim, depende de outras pessoas. Você não está só, você está com outras pessoas. Você é um pai, você que está em casa agora, meu amado, que está assistindo essa palavra, um chefe de família. A tua família depende de você, é teu testemunho, é tua vida espiritual. Por isso, irmãos, eu tenho algo para dizer, para a gente encerrar nesta noite essa palavra. A escolha da vida e da morte está na minha mão e na sua. Deus te deu esse livre-arbítrio, mas cuidado, cuidado, meu amado, porque todos nós um dia compareceremos ao tribunal de Cristo. Nós vamos prestar conta do bem e do mal. Siga a vida, irmãos. Receba a vida. Não deixe Satanás falar no ouvido de vocês. Passe por provas, mas fica com o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Irmãos, eu creio que Deus falou em nossos corações nesta noite. Não tomamos decisões erradas. Não tomamos decisões, irmãos, precipitado. Jeorão, filho de Josafá, ele tomou uma atitude errada, irmãos. A Bíblia diz que Josafá reinou 32 anos, ou foi 35, não me recordo, mas ele começou com 35 anos. Ele reinou 25 anos na cidade de Judá. A palavra de Deus nos fala, irmão, que Josafá era um homem que tinha alguém que orientava, que era Asa, o seu pai. Mas o filho dele, Jeorão, filho de Josafá, de 6 filhos. Jeorão era um homem tão cruel, irmãos, que ele mandou matar seus 5 irmãos. Jeorão, ele só governou 8 anos em Judá. Por que uma vida cruel? Porque ele teve como esposa a filha de Acabe e a filha de Jezabel. Escolha, irmãos. Escolha, meus irmãos. Por si próprio nós não podemos, mas nós temos um Deus. Nós temos um Senhor. Essa palavra está próxima de mim. Todos os dias, onde quer que nós estivermos, nós escutamos essa palavra. Que nós possamos fazer como aquele homem prudente, bota em prática o que nós estamos escutando nesta noite, para que nós possamos ter vida e vida de abundância afirmado na rocha. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos nesta noite, Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, por esta palavra, Pai, que todos nós possamos sair nesta noite aqui, meu Pai, com a certeza, meu Pai, que nós dependemos de Ti, conforme a Tua palavra nos fala, lá em João 15, que é a videira, meu Pai, nós somos os galhos, nós temos que estar enxertados na videira, porque senão nós não teremos vidas, meu Pai. Ó, meu Senhor Deus, te peço nesta noite, meu Pai, que derrama da Tua graça, Pai, derrama nesta noite, meu Pai, do Teu querer, derrama do Teu Espírito Santo, meu Pai, que nós possamos nesta noite, meu Pai, ter a Tua graça, meu Pai, ter a Tua bondade cada vez mais. Pedimos ao Senhor, meu Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, meu Pai, nos dá mais uma chance nesta noite, meu Deus, para todos aqueles, meu Pai, que está trilhando um caminho de morte, meu Deus, te peço nessa noite, meu Pai, dê uma chance para cada um daqueles que estão trilhando, para que ele reconheça o erro e venha te glorificar, que venha te exaltar.
Assim nós oramos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Pode se assentar, louvando a Deus em nome de Jesus.